Vamos lá, sardinhada, mais um vídeo pro canal. Vamos falar aí do Urca Prime, o RPR11, o fundo High Yield aí, que hoje em dia vem se tornando aí um queridinho da massa rentista, né, que só olha a renda. Lembrando que conteúdo não é recomendação de compra nem de venda, vocês são responsáveis aí por suas escolhas. E o objetivo é educacional, onde eu comento de um fundo que eu tenho, né, com base em dados públicos. Então eu comento dados públicos, não é dados aí aprofundados ou nada do tipo, qualquer um tem acesso. E eu comento numa visão de consumidor, beleza? Aproveitando, ajuda o canal aí, se inscreve, curte, compartilha, deixa uma mensagem aí para fortalecer e vamos crescer um pouquinho esse canal, beleza? Vamos pro vídeo rapidinho. Falando então do Urca Prime, uma parcela de 4,23 na minha carteira e ele integra a parte de recebíveis que hoje está com 54,28. Pessoal, essa parcela para quem me acompanha, ela estava em 56% esses dias, né? Tá caindo bem a carteira ali, né? E eu tenho uns fundos aí que estão derretendo. Eu tenho HCTR, eu tenho TORD, eu tenho. Acho que os dois que mais estão derretendo é esse daí. CPTS, que está bem derretido ali, eu tenho um pouquinho. Por aí vai, né? Vamos lá, essa é a minha carteira. Falando de indicadores aí do RPR, rapidamente, tá? Porque a gente pode ver aí que só tem um que merece um pouquinho de destaque, que é o caixa, né? VP por cota 9906, aumentou ali no período, isso é muito bom, é nosso patrimônio valorizando. P sobre VP 0,98, a cotação já pelo contrário caiu, né? Então o nosso valor de mercado aí caindo, né? Enquanto o patrimônio valoriza, o valor de mercado real, que é o patrimônio real, ele cai. Dividend yield mensal 1,19 aumentou para 1,23, bacana, mas está longe ainda de ser o ideal para um high yield, né? A gente quer aí rendimento acima de 1,4, 1,5 aí para esse fundo, devido ao extremo risco que ele tem. O caixa de 11,57 caiu para 9,76. Então o fundo já deu uma alocada ali em alguns valores, só que ainda está com caixa bem alto e a gente segue acompanhando aí as alocações. O fundo disse no relatório que quando alocar tudo que ele tem aí para alocar, ele vai atingir o ápice aí da taxa média da carteira. Vamos ver como que vai ficar. A base de cotista aumentou 2 mil aí no período, né? É um fundo que o pessoal gosta e está entrando nele, muita gente entrando. Resultado mensal aumentou um pouquinho, né? Mas ficou ainda dentro aí dos 14 milhões. Despesas totais frente à receita, de 7,11 para 7,62, basicamente o mesmo patamar. Alavancagem de 2,31 para 1,63. Aqui é dívidas normais ali do dia a dia, né? Alguma taxinha, alguma despesa jurídica, questões normais ali quando a pagar. A concentração do fundo aqui ele não é concentrado, ele é bem diversificado. Apesar que ele tem umas posições um pouquinho altas ali em alguns ativos, a gente vai ver no relatório rapidinho, mas não é nenhuma concentração que me preocupa. Taxa média IPCA de 12,51 para 12,53. Aqui estava destacado no mês anterior de amarelinho, porque em relação ao mês anterior, ao mês de novembro, né, ele tinha caído a taxa média e a gente espera que suba, né? Agora voltou a subir, por mais que subiu um pouquinho, mas voltou a subir, né? Então já tirei o amarelinho. E fiz com o RPR no portfólio, se manteve em 16, beleza? Quanto a indicadores, nada preocupante, o fundo já indicou, que sinalizou que está alocando ainda esses valores, então nada a preocupar. Com relação a retorno médio, comprando o Urca Prime hoje, comprando o RPR hoje, tá? Aqui, antes de mostrar os dados, eu vou só comentar um disclaimer, né? Que é tudo feito com base em dado passado, então não necessariamente reflete o futuro, né? E é apenas um estudo, tá? Não significa que é algo que vai acontecer. É um estudo de uma possibilidade que pode ou não acontecer, tá? Então hoje o fundo está com um VP por cota de 99,06. A cota, o valor de mercado está R$ 97,00, então isso significa que ele está com P sobre VP de 0,98. Em tese,
ele está com 2% de desconto na cotação. Tá? Os proventos totais dos últimos 12 meses desse fundo deu 17,48. Quando a gente pega esse 17,48 aqui, a gente pega mês a mês ali os valores, né, os 12 meses, a gente chega nesses indicadores aqui matemáticos, né, média, moda e mediana. A moda não teve, em cada mês ele solta um valorzinho diferente, não tem nenhuma repetição. A média 1,46, a mediana de 1,47. E o que significa isso? Qual que é esse estudo que eu faço? Digamos que a gente compre o fundo nesse patamar de valor de mercado atual, né, e agora em 2023 ele repita as mesmas distribuições, o mesmo padrão de distribuição, ou os mesmos indicadores aqui matemáticos do ano passado. Né? Qual o retorno que a gente estaria comprando ele nessa cotação? A gente estaria comprando um retorno médio aí de 1,50 por mês, 18,02 anual, né? E pela mediana 1,51 mensal, 18,12 anual. Um baita de um retorno digno aí realmente de um high yield, né, se ele repetisse esses dados. Lembrando que, né, ele precisaria repetir isso aqui, né, pelo menos no mesmo patamar aqui de média e mediana, para apresentar esse retorno aqui comprando nesse preço. Né. E não sabemos se vai ou não repetir esses dados, vai depender muito do cenário, economia, inflação e tudo mais. Tá? Além disso, tá, quem compra ele a 97 hoje, que é o patamar atual, se esse fundo voltar no P sobre VP de 1, né, que é o valor de 99,06, né, a pessoa vai ter um ganho aí na cotação de 2,12%, né, se ele voltar nesse 99,06. Que é um potencial de upside aí em cima da cotação, beleza? Esses são os retornos caso o fundo repita aí basicamente um pouco do cenário do ano passado. E aí a gente vai pincelar agora o relatório de janeiro de 2023 desse fundo. Vamos lá, Orca Prime Renda, Fundo de Investimento Imobiliário, janeiro de 2023. Rapidamente, o fundo fala aí que o processo de reciclagem da carteira deve ser concluído nos próximos 3 meses. Aqui sim acreditamos que ele vai acabar com aquele caixa, ele vai gastar aquele caixa acumulado. E aí ele fala que ele vai atingir o pico de taxa média dentro da capacidade atual de investimento. Né? A gestão optou por fazer uma reserva de distribuição futura com 3 centavinhos, aí, quase 4 centavos por cota. No mês de janeiro teve movimentação de compra de ativos aí 26 milhões. Aqui ele não dá muito detalhamento. Obtivemos novamente da taxa média, que é o aumento da taxa média da carteira, que foi para 12,53, aumentou 0,02%. CDI permanece em 10%, CDI mais 10. Aqui é macroeconômica, ele fala um pouquinho aí das diretrizes, da inflação e tudo mais. Taxa do fundo, 0,25 de ADM, 95 de gestão. E tem performance 20 do QCD e IPCA mais 7. Bem puxado aqui essas taxas, mas é aquela, né? É um fundo que de certa forma deve dar um trabalho bem maior aí para gestão, né? Então, se continuarem fazendo um bom trabalho, pagando em mesmos patamares que pagavam antes, até vale a pena pagar um pouquinho mais de taxa aí, porque o fundo realmente remunerou muito bem nos anos aí anteriores, nos períodos anteriores. Movimentações do mês. Aqui ele fala tudo que ele comprou, Five Senses, Crinilo, Brava Mundo, Cristal Residência, só que ele só fala valores, não tem taxa, não tem nada. Quem quiser saber isso aqui, possivelmente é tudo operação que ele já tinha, que ele só está aumentando ali a alocação, aí tem que olhar as taxas ali mais para baixo. E ele fala de uma venda aqui também, ó, do Crivan Vera. Não fala o racional da venda, não fala se teve lucro ou prejuízo, não dá detalhamento nenhum do que aconteceu com essa venda. O pessoal do Urca, dá para melhorar um pouquinho esse relatório aí e deixar um pouquinho mais transparente as informações, né? Evento subsequente, aqui ele fala da reciclagem de carteira, do pipeline para novas alocações. E aqui ele fala um ponto que me chamou a atenção, né? Que o fundo está em negociação com os proprietários do empreendimento Nova Souza, é um
É uma operação que ele tem para possível tomada do empreendimento, ou seja, o fundo querendo tomar o empreendimento para a implementação do plano de gestão por parte comercial e de desenvolvimento do empreendimento. Então, assim, pode ser um possível problema que o fundo já está vendo nesse ativo aqui e ele quer tomar a rédea da coisa ali para ver se coloca no eixo, né? É bom a gente ficar de olho e ver o que o fundo posiciona desse empreendimento aqui nos próximos relatórios. DRE, nada a comentar, o resultado dele distribuiu aqui basicamente. Na verdade, aqui está constando que distribuiu tudo, né? Então não sei como que ele acumulou aquela reserva de 3 centavos ali por cota, porque aqui está dizendo que ele distribuiu tudo. Ok. Essa parte a gente não passa. Os ativos em carteira do fundo. É uma carteira grande, né, de ativos. Muita coisa aqui com menos de 2%, ó, tudo isso aqui para baixo, menos de 2%. Porém, né, ele tem a parte mais hard aqui da carteira, né, que aqui tem a 9.3, 8.7. Ok, tudo bem que não é acima da alocação de 15%, que eu já falo que é um pouquinho complicado. Mas ainda assim, né, é uma concentraçãozinha aqui, mediana, em algumas operações aqui de extremo risco, né? IPCA mais 12, CDI mais 10, a gente já vê que isso daqui, por estar pagando essas taxas, ó, IPCA mais 16, ó, o risco deve ser alto, né? Então é bom a gente ficar de olho aí e aguardar que não dê problema com alguma dessas operações maiores, tá? O segmento aqui de atuação, multipropriedade e loteamento, é os maiores aqui que ele atua e são os de maiores riscos hoje em dia no mercado. A classe aqui dos investimentos dos recebíveis, a maior parte é série única. Subordinada, que é o de maior risco aqui, é 7,6 da carteira. Indexador majoritário aqui no IPCA, indexador da carteira. Andamento das obras aqui das operações, né? Está em média 74% é uma média aqui do andamento das obras. É uma média boa, né? Tem muita coisa aqui que já está próximo de acabar, muita coisa finalizada. Isso daqui já tira um risco, que é o risco de obra, né? Então, quanto maior essa média aqui, melhor. E não está num patamar ruim, não. Performance mínima por operação. Aqui ele coloca um quadro dando mais detalhes aqui por operação. Vamos ver se tem alguma inadimplência para default. 64, 44, ó, uma aqui com 19, 5 cents, ó, 19 de inadimplência, 46 mais ou menos para dar default. A Nova Souza, que é aquele que quer tomar o empreendimento lá, ó, 4% de inadimplência, 5% atual. O 5 cents é que está com 15 atual, ó, melhorou a situação. Variação 0,99. Não sei por que eles. Que tipo de problema que eles estão vendo aqui. 2,41. Enfim. Tem alguma aqui a 13 e a 42. Mas está no 10. 10 e a 37. Pacto Urbano. 13 aqui não tem. Enfim, aparentemente não tem nenhuma próxima aí de qualquer risco de default. Tá? E o detalhamento da carteira de ativos, que vocês sabem, a gente não fala em vídeo, né? Mas quem é cotista, fique atento nisso aqui, acompanhe isso aqui, entenda cada operação aí do seu fundo, beleza? É isso que eu tinha para falar do vídeo. Os vídeos ficando um pouco mais rápido aí, porque o conteúdo já está ficando repetitivo, né? É mais uma questão de atualização. Forte abraço a todos aí, bons investimentos.